Aleluia. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Queridos, quando você estiver passando por aflições, só quando tiver, por provações, como diz aqui, peirasmos, na epístola aqui, que fala de tentações também, enfim. Você corre para a epístola de Tiago que ela vai te ajudar. É um lugar de refúgio bom. A começar que ele fala uma coisa que para nossa mente natural é estranho. Quando ele começa no versículo 2 falando: tende por grande alegria o passardes por provações. Vocês estão rindo, então é para rir, gente, é para rir mesmo. Quem tiver passando por aflição, dá gargalhada. Mas você sabe que lá dentro, na verdade, quem nós somos? O Espírito. Para ele, para o Espírito, as aflições é um recurso para a alma se desgrudar da carne. As aflições para o Espírito é um recurso, ele vê como um recurso para a alma se desgrudar da carne. Por quê, irmãos? Porque você vai ver a epístola de Tiago, ele fala, lógico, a respeito da perseverança, porque a chave de tudo é perseverança no meio das aflições. Porque, na verdade, nós, no momento de aflições, a carne, ela tem um recurso. O recurso da carne é substituir um prazer por outro. Vocês estão entendendo? Você está passando por uma aflição numa área, aí a carne não vai lá, corre para uma outra área e desfruta do prazer daquela outra área. E deixa essa aflição de lado. Não é? Mas, para o Espírito, é um recurso, irmãos. Porque é nesse momento de provação que é revelada a nossa fraqueza. Que é revelado o quão dependente nós somos das coisas espirituais, das coisas intocáveis, das coisas invisíveis, das coisas que só são discernidas espiritualmente. É como um barco no meio da tempestade, aqueles discípulos lá desesperados, porque eles estavam na carne. A alma deles grudada com a carne. Ao contrário, Jesus estava lá dormindo. Porque Jesus, ele andava em espírito. Ele se despiu da glória de Deus. Ele se despiu e se esvaziou de si mesmo. Ele tomou forma de homem. É bom lembrar isso. Ele assumiu a forma de servo. Ele se esvaziou daquilo que ele era, assumiu a forma de servo, para que nós nos esvaziemos daquilo que nós somos, para assumir a posição de filho. Amém? Ele se esvaziou daquilo que ele era, assumindo a forma de servo, para que nós nos esvaziemos daquilo que nós somos, para assumir a condição de filho. Então nós precisamos entender que as aflições
é um recurso, não é... O pastor Heber sempre fala, não foi Deus que colocou as aflições, não foi Deus que colocou as provações, mesmo, né, aqui na Epístola de Tiago ele explica muito bem, porque a palavra peirasmos, ela traz também no contexto de tentação, quando no meio dessas aflições, você de alguma forma busca substituir aquilo que não está tendo prazer por outra. Não é? Sendo que o próprio apóstolo Tiago, ele fala assim, se está alguém entre vós aflito, não corra para aquilo que te dá prazer, não, ore. Ore. Porque o nosso recurso no meio da aflição é a oração. Por isso que diz para nós perseverarmos, porque a perseverança vai nos levar para um lugar onde nós vamos estar completos e maduros. Mas só que ela precisa ter uma ação completa, quer dizer, eu não posso parar. Eu falo que perseverança, ela não tem prazo de validade, irmãos. Perseverança não tem essa, a alma não quer, a alma não tem que querer, irmãos. A carne não tem que querer. É nesses momentos que a gente realmente tem que entrar em processo de jejum para cortar os quereres, as vontades da carne. É nesse momento que nós temos que entrar em confissão da palavra, porque na tribulação você só vê vento, você só vê água, você só vê agitação, você só vê aquilo tudo. E a palavra fica assim, ó. Está entendendo? Porque são momentos difíceis, irmãos. Mas quando você vai perseverando em oração, porque o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, sede pacientes na tribulação, alegrai-vos na esperança e perseverai na oração. Nós precisamos guardar isso, entender. Agora, é motivo de alegria, sim, porque o nosso espírito, ele já vai ganhar mais um aliado. A alma agora você tem que render. Você está vendo que a carne não está dando resultado nenhum. Você está vendo que a carne só está te levando para o buraco. E o espírito é aquele que estende a alma para o buraco e tira ela de lá. E que recurso é esse? É a fé, porque a fé salva a alma. Então, todo o processo de construção da nossa vida é um processo em que Deus edifica a nossa vida, em que nós nos tornamos seres inabaláveis, como o nosso papai. E toda essa riqueza está dentro de Tiago, capítulo 1, que fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança, de variação, ele não muda. Quer dizer, o dom perfeito, boa dádiva, vai estar tudo disponível para nós. E ele não muda, ele já está liberado para nós. Mas nós é que precisamos nos alinhar com ele. Nós é que precisamos ancorar esse barco turbulento, ancorar ele, para ele ficar estável. Como diz Hebreus capítulo 6, a âncora da nossa alma, que é o refúgio, nós que nos refugiamos para a esperança da promessa, esperança daquilo que ele falou, esperança daquilo que ele prometeu, aquilo que ele, irmãos, que Deus falou, é certo, é nosso, porque nós estamos debaixo da graça, nós não estamos debaixo da lei, não depende de nós, depende de Cristo, e ele já fez, e é nosso. E são muito e grandiosas promessas,
Por isso tem passado muitas aflições, nós temos passado. Porque promessas menores, não que, bom, se Pedro mensurou é porque existem promessas menores e promessas maiores. Tudo que vai determinar, eu volto a falar, é a qualidade da árvore que foi plantada. E toda árvore leva tempo para frutificar. Toda árvore tem um tempo para manifestar o fruto. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido nesses momentos de turbulência, de insegurança da alma, é que nós não devemos lutar. Ao contrário do que a alma quer fazer, ela quer lutar, ela quer se agitar, ela quer fazer alguma coisa. Por isso que nesse próprio Tiago capítulo 1, ele fala assim, olha, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira não é só aquele sentido de se ficar irado. A ira fala da agitação da alma. É a alma ficar agitada. Por que a alma fica agitada? Porque ela está apoiada na justiça própria. Ela fica agitada sempre quando ela está apoiada na justiça própria. Aí quando vem um momento de tribulação, quando vem um momento de aflição, e no momento de aflição mostra a fraqueza, para a justiça própria, fraqueza é algo complicado. Sim? Porque a justiça própria, ela é exaltada na força. Então, quando vem a aflição, revelando a fraqueza, a justiça própria perde o seu efeito. Aí que nós corremos. Aí nós nos fazemos como aquele homem que é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouvir o quê? Porque é o que nós precisamos fazer nesse processo, é ouvir, é meditar, ouvir da sabedoria de Deus. É o que ele fala. Vamos abrir Tiago capítulo 1. Eu acho que é um dos capítulos mais ricos da Bíblia, mais completos, que traça planos espirituais, que traça um mapa espiritual, que traça uma realidade de prática de vida. É o livro de Tiago, capítulo 1. Olha o que ele fala aqui, no versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Dá uma paradinha. Nós precisamos então ouvir a sabedoria de Deus. Em primeira epístola de Coríntios, abra comigo. Aleluia. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Capítulo 1. Eu acho que hoje eu só vou pregar capítulo 1. Hoje eu só vou pregar capítulo 1. Olha só. Olha o que diz no versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria dos entendidos. Irmãos, na hora do vento, na hora da tribulação, a sabedoria humana não vale de nada. Você vê por isso que, muitas das vezes, quando fala, tende por grande gozo o passardes por várias provações, a sabedoria nossa, humana, fica louca. Porque a sabedoria humana, ela já ela entende que o lugar de força dela é o seu lugar de força. Mas o nosso lugar de força é na nossa fraqueza. Aí ele fala que destruirei a sabedoria dos sábios, né? Vamos ler o 20. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aí no 27 fala aqui: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, desprezíveis do mundo, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Qual é a sabedoria de Deus? É Cristo crucificado. É Cristo crucificado, é o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou: olhem, nada eu vos propus saber no meio de vós, a não ser Cristo crucificado. Porque, irmãos, ele foi crucificado em fraqueza, mas foi ressuscitado em poder. A nossa fraqueza se tornou fonte do poder de Deus. Aquilo que você tem vivido, irmãos, que mais tem te afligido, é onde você mais vai glorificar a Deus. É onde mais você vai colocar Deus nas alturas. É onde mais você vai exaltá-lo e bendizê-lo. Por quê? Porque, irmãos, aqui no Tiago capítulo 1, ele fala: ora, vós humildes, se gloriem na vossa exaltação. Ora, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Aqui está falando, dignidade, fala num lugar elevado, numa posição, um alto posto. Quem que é esse irmão humilde? Aquele irmão pobrezinho? Ele não está dizendo a questão de um pobrezinho e de ricão. Não, ele está trazendo aquele que não tem justiça própria nenhuma
que ele estava passando por um momento de fraqueza, e aquele que tem recursos naturais. Porque ele vai explicando aqui, aí ele fala, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque Pedro ele fala, a glória do homem, em que o homem se gloria? Na sua força. A glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas nós, irmãos, que confiamos na palavra, nós que confiamos na justiça de Deus, nós que confiamos em Cristo crucificado, que é a sabedoria de Deus, nós temos a nossa salvação, a nossa exaltação garantida. Então, aí você vai entendendo por que ele está falando, alegre-se, porque aquilo que você vai experimentar no momento, nesse lugar de fraqueza, não provém dessa terra, provém do céu. A área que você está experimentando, um lugar de fraqueza, você vai experimentar algo que não é da terra, é do céu, irmãos, é do céu. É do céu, e é essa nossa esperança, a nossa expectativa, é a nossa alegria. Mas nesse momento em que nós estamos sendo provados, a fé sendo provada, e é nesse momento que nós ouvimos a sabedoria de Deus, como está ali em Tiago, ouvimos a sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado, que é a justiça de Deus, que quanto mais eu ouço de Cristo crucificado, quanto mais eu vou entendendo dos processos da cruz, quanto mais eu desço com Ele no lugar que Ele foi, mais alto eu chego no lugar. Como o pastor Heber falou em Filipenses 3, ter comunhão com seus sofrimentos, para experimentar o poder da sua ressurreição. Ele passou por tudo que nós passamos numa medida bem pior. E quando você tem comunhão com Ele nesse momento, você está se tornando apto a experimentar o poder da ressurreição, que conforme diz Efésios capítulo 1, a suprema grandeza do seu poder para conosco. Supremo, irmãos, é o mais alto poder operante nas nossas vidas. É o poder da ressurreição. É aquilo que... Isso tudo começou por causa de aflições. Olha o lugar que nós estamos sendo levados. Nas alturas, irmãos. E é nesse momento que você precisa realmente ouvir da justiça, ouvir. Por quê? Aquele acúmulo de maldade que estava dentro de nós, que provocava ânimo dobre, que provocava inconstância, ele vai saindo, porque o acúmulo de maldade, ele vai sendo substituído pela justiça de Deus. O acúmulo de maldade só estava ali por causa da justiça própria. Sai a justiça própria, sai o acúmulo de maldade, irmãos. A justiça própria, ela é a raiz das obras da carne. A justiça própria é a raiz de tudo aquilo que manifesta a carne, que faz a nossa alma ficar agitada. É o que impede nós de entrarmos no descanso. Mas a justiça de Deus, o efeito da justiça é paz.
e descanso. E paz e descanso é a terra pela qual os frutos se manifestam. É nessa terra que o fruto vai se manifestar. É no lugar de paz e descanso. Não é você, vou pegar e vou descansar. Não, é você ouvir. Abrir Isaías 53. E você começar a ver. E verá o fruto do seu penoso trabalho. Prosperará o trabalho da sua alma, da alma de Jesus, o trabalho que ele fez, que nos apresentou como oferta pelo pecado. Quer dizer, isso vai fazer nós prosperarmos, porque esse trabalho vai prosperar, porque a obra dele prospera em nossas vidas. Então, irmãos, o que vai ficando nisso? O que vai ficando com nisso no meio da tribulação, como diz a minha amada esposa, vai ficar só o estou fraco, vai ficando fora. Vai ficando só o sou forte, porque é a nossa identidade. Porque a nossa identidade é como o nosso Pai, o nosso DNA dele. Ele não tem sombra de variação, ele não muda, ele não tem ânimo dobre, ele não tem dupla, ele não tem constância nos seus caminhos. Assim somos nós. É a nossa realidade, é essa. Então é o que fica. Por isso que é importante, irmãos, perseverarmos. E não é só isso, não é só Tiago que fala, Pedro fala, Paulo fala, todos os apóstolos, escritores da Bíblia, no Novo Testamento, são homens que têm autoridade para dizer aquilo que eles disseram. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, se sois justificados pela fé, tendes paz com Deus. Olha, tudo começa pela justificação pela fé. É a raiz. É ouvir da justiça. Tem paz com Deus. A justiça de Deus traz paz para o nosso espírito, nossa alma. Tira a nossa alma da agitação, tira a nossa alma da agitação, da inconstância. Aqui, isso, irmãos, e nós precisamos ouvir muito, e não somente pregações, mas também ouvir aquilo que diz. Pega a palavra, medita, fica ali. Começa lá, quem deu crédito à nossa pregação até o finalzinho. E a quem se manifestou o braço do Senhor, Isaías 53. Fica ali. Vai para Isaías 59, Isaías 60, Isaías 61. Isso são lugares de refúgio. São lugares que nossa alma precisa correr para entrar nesse lugar. E glórias a Deus pelas aflições, glórias a Deus pelas tribulações, porque a carne não pode se apoiar nela, a carne não pode se apoiar nela. Essa tristeza, essa agitação, irmãos, não é do seu espírito, não. O seu espírito, o fruto dele é alegria, é paz, é domínio próprio. Então, esse lugar de alegria, esse lugar de, como estava lendo lá, o apóstolo Paulo falando, sendo, pois, justificado pela fé, tendes paz com Deus. Ele fala que por meio de Cristo nós temos acesso a esta graça. Que graça? De ser justificado pela fé.
pelo seu sangue. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque quando eu me entrego à justificação pela fé e não à justiça própria, é porque eu estou dizendo, eu não me glorio em mim mesmo. Eu não tenho glória, eu não tenho força em mim mesmo. E eu me glorio, porque eu sei que eu estar firmado na justificação pela fé vai render glória para mim. É o poder da ressurreição. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz experiência, que fala de um caráter provado, que fala de experiências com Cristo no meio da prova. Porque, irmãos, entre o início da sua caminhada, da fé, até o lugar da esperança, né? Tem as tribulações, mas vão ter experiências. Experiências que vão nos transformar de dentro para fora. Porque você vai ouvindo a justiça de Deus, o que vai brotar ali é fé. E cada vez que a fé se manifesta, a sua alma vai saindo de um buraco. Porque o nosso espírito, ele estende a mão para a nossa alma, para sair do buraco. Isso se chama fé. Aí você vai entendendo que no momento que vai surgindo esperança no seu coração, no meio da tribulação, é porque você foi mudado. Alguma coisa mudou dentro de você. Quando surge esperança no meio da tribulação, é porque alguma coisa mudou. Ele falou, olha, a tribulação produz experiência. E experiência, esperança. Então, se tem esperança, é porque você passou por uma etapa de experiência. Irmãos, nós precisamos ver Jesus Cristo. Ele se manifesta através da sua palavra. Nós cremos e nos exultamos, mesmo sem vê-lo. Aleluia. E a esperança não traz confusão. Porque essa esperança, ela é baseada no amor de Deus que é revelado aos nossos corações. E é o amor que é a identidade do nosso Pai, ele é amor que nos torna seres imutáveis, estáveis, no meio da tribulação. Por quê? Jesus foi para o meio do deserto, cheio de peirasmos, de tentação, o diabo tentando, mas ele tinha a consciência, eu sou filho amado, em quem o Pai tem prazer. Nós somos filhos amados. E Ele tem prazer em nós, ainda que você seja fraco, ainda que você seja falho, porque Ele não te vê na sua identidade de Adão, Ele te vê na identidade de Cristo. E Cristo trouxe prazer para Ele. Ele agradou vendo Jesus sendo moído, pelo prazer de nos vê-lo inteiros na presença dele. Porque a perseverança nos faz ser inteiros, completos e maduros, nada necessitando mais. Glória a Deus pela aflição, irmãos. Que Deus te dê uma visão diferente a respeito da aflição hoje. No mundo nós teremos aflições. Não meça
Ah, minha aflição está durando muito tempo. Não meça isso. Abrigue no seu coração a perseverança que não desiste nunca. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele falou, irmãos, ele é fiel. A palavra dele é fiel. Amém. Glorie-se o irmão humilde na sua exaltação. Irmãos, esse é o retrato espiritual, é o retrato da nossa alma, esse é o retrato da nossa carne durante a tribulação. Isso é o retrato que Tiago capítulo 1 ele mostra para nós. E esse lugar porque Deus tem prazer em te exaltar. Só que Deus ele não quer que nós, entende, irmãos? Coração de Deus, olha o processo, coisa linda. Agora imagina se na hora da tribulação você fica agitado, desesperado, começa a clamar a Deus, Senhor, Senhor, Senhor. Deus envia o socorro, mas você não foi transformado. O processo ele traz em nós mudanças em que aquilo que está fora passa a ser apenas vaso de barro, mas o que está dentro passa a ser um tesouro escondido. Então, irmãos, o que está fora no mundo é só vaso de barro. O que importa é o que está dentro de nós, que é um tesouro escondido, que há de ser revelado e há de brilhar o mundo. Amém, gente? Quantos estão alegres sobre as tribulações? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pelos anos de tribulação que temos passado, mas te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos dado graça para perseverar no meio das tribulações e nos alegrar, na medida que a fé é construída, a nossa alma é transformada, por causa da edificação do nosso espírito, por causa da edificação do nosso espírito, por causa da edificação do nosso espírito. E é por isso, irmãos, que nós não podemos abrir mão que nesse processo de orarmos em todo tempo no espírito. Aleluia. Eu creio que Deus derramou uma unção em nós, para nós nos alegrarmos, irmãos, no meio da tribulação. Nós vamos olhar para isso que nós estamos vivendo e vamos aleluia, porque a glória da segunda casa é bem maior do que a glória da primeira.